Boa noite a todos, irmãos e amigos. Estamos mais uma vez iniciando o culto de adoração. Vamos nesse momento orar, agradecer ao nosso Deus por esse momento, pela oportunidade que temos de engrandecer através desse culto. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, porque temos a oportunidade de estar aqui nesse momento para te louvar, para engrandecer teu nome. Obrigado, Senhor, por cada irmão que o Senhor também deu a possibilidade de assistir esse culto. E porque, Senhor, podemos ter acesso à Tua Palavra e através dela, Senhor, o Senhor nos fala. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja conosco no decorrer deste culto, nos abençoando, nos dando a Tua direção. Também, Senhor, queremos interceder por essa situação em que vivemos. Sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle, mas que o Senhor possa dar o conforto, dar a paz e o ânimo, Senhor, para todos os irmãos que estão passando por dificuldades nesse momento. Queremos te agradecer e te pedir por tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Então vamos louvar o Senhor para começar com Glória para Sempre. Sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Vamos continuar agora com Rude Cruz.
ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Vamos passar nesse momento da palavra para o pastor Maurício, que nos trará boas-vindas e um pouco da palavra.
Muito bem, sejam bem-vindos a esse momento tão importante que nós estamos tendo, celebrando esse culto ao Senhor. E antes de mais nada, de desejar boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, eu gostaria de lembrar que nós estamos com o culto fazendo menção, como sendo agora o segundo domingo do mês, de missões. Então, os irmãos que têm estabelecido compromisso com esse ministério, então lembre que a gente precisa continuar firme, né, bem determinado naquilo que propôs Deus no nosso coração. E eu me refiro às ofertas missionárias que nós destinamos aos missionários, né, em várias partes, sobretudo os irmãos missionários do Ceará, inclusive o de Piauí também, tá bom? Então você se esforce para manter esse compromisso vivo. Também nós vamos lembrar que logo mais, a minha fala, nós vamos ter o vídeo que o irmão e missionário Genival nos cedeu, falando um pouco sobre o trabalho, como está lá a luta em Rio Largo, né, onde há a nossa congregação. De modo que eu peço orações pelos missionários em todas as partes, não só os nossos, é claro, mas se nós conhecemos, se nós lembrarmos desses irmãos e suas famílias, seus ministérios, sustento, né, em um momento em que todas as igrejas têm mostrado que caiu um pouco a questão financeira das igrejas, então nós precisamos sustentar esses irmãos por onde quer que eles estejam. Amém? Então, quero agradecer e dizer outra vez que nós somos gratos a Deus por você estar nos assistindo, sempre prestigiando o culto ao Senhor, através, né, da nossa igreja, através desses cultos que realizamos. E nós somos da Igreja Batista Regular em Maceió, e mais precisamente no bairro da cidade universitária. Então, que Deus abençoe sua vida. Hoje, outra vez, nós deveremos sortear um livro, é bom lembrar isso também. Então, quando terminar a minha fala da pregação, que virá daqui a pouco, não saia, continue, que haverá outro hino, outro cântico, e depois o sorteio, tá bom? Que você seja sorteado, amém? Então, Deus abençoe a todos, e vamos continuar nesse espírito de adoração, devoção ao nosso Deus, sabendo que a sua palavra e a oração de um pelos outros é que vai nos manter firmes, edificados e constantes. Tá bom? Que Deus abençoe e vamos seguir. Boa noite aos irmãos, graça e paz. Nós temos estado à frente da Congregação Batista Regular da Fé e temos, em meio a toda essa dificuldade, visto irmãos lá que perderam empregos, e nós temos nos preocupado com isso ao longo desses tempos, desses meses. Temos, de alguma forma, ajudado, seja com a palavra, com encorajamento, com as visitas rápidas e também com materiais, que possam ajudar, tem ajudado, com certeza, algumas dessas famílias. Nós temos a ajuda da igreja, através do pastor Maurício, que nunca deixa de poder saber como estão as coisas, e isso tem nos possibilitado uma ajuda mais efetiva. Então temos feito algumas lives, alguns áudios de estudos devocionais, ajudando essas pessoas, e também temos aproveitado para esse tempo que não temos o corpo a corpo na igreja, para fazermos, junto com meus filhos, um trabalho frente às pessoas que estão nas marquises, à noite fria, chuvosa. Nós temos levado algum alimento e temos também a ajuda da igreja. Alguns irmãos têm ajudado com relação a cobertor, a um casaco, a uma roupa mais quente, para que possa levar essas pessoas. Tem sido muito bom, aprendizado excelente, algo que é marcante, nós estamos sabendo muita coisa, então é uma coisa boa que nós fazemos para nós e também para aquelas pessoas. Então agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus pelos irmãos que têm compartilhado conosco, e fica aqui então o nosso incentivo para que possamos estar sempre cumprindo essa ordem do Senhor, do ID, e poder favorecer aquelas pessoas que realmente estão
carecendo. Então, que Deus continue abençoando a minha vida, a sua vida, e que a sua obra seja sempre engrandecida e que nós possamos estar agradando e frutificando para o reino do Senhor aqui na terra. Fiquem na paz de Deus e até breve. Vamos continuar agora louvando com prece missionária, que é uma oração cantada em favor de missões dos missionários e dessa obra. Lembrando sempre que os irmãos podem acompanhar também a letra aí na descrição do vídeo. Prece missionária. Grandioso Deus eterno, que fez o céu e o mar, em nome do teu Filho vimos te rogar, pedido singular, que vem do nosso amor, pra tua obra, tua colheita, ó Senhor. Manda mais obreiros para trabalhar. A seara é grande e o fruto maduro está. Teu chamado ouvimos para o teu labor. Manda mais obreiros, ó Senhor. Quem irá aos campos? Quem irá daqui atender ao teu chamado e pronto ir pra tua obra santa de ensino e pregação? Em teu amor pedimos, Pai, em oração. Manda mais obreiros para trabalhar. A seara é grande e o fruto maduro está. O teu chamado ouvimos para o teu labor. Manda mais obreiros, ó Senhor. Teu chamado ouvimos para o teu labor. Manda mais obreiros, ó Senhor. Amém. Nesse momento agora vamos ouvir a palavra do Senhor e o pastor Maurício irá ministrar para nós.
Muito bem, mais uma vez, bem-vindos. E nós, nesta noite, vamos para o livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus. E o tema de hoje será um novo e vivo caminho. E é nessa carta aos Hebreus que nós vamos tirar lições especiais e preciosas para nossas vidas. Então, abra aí, por favor, a sua Bíblia no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Carta aos Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 25. Então, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vão se aproximando aquele dia, ou quando vedes que vai se aproximando aquele grande dia. Amém? Vamos orar e que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra e assim, assimilando-a, colocá-la em prática na nossa vida. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão ímpar nas nossas vidas, que é o momento em que nós celebramos o Senhor, cultuamos o Senhor, cantamos ao Senhor. E nós, ó Deus, te agradecemos porque o Senhor nos alcançou com a Tua palavra, com a salvação que só em Cristo há, e de forma misericordiosa, ó Deus, nós estamos aqui para Te servir. Ó Deus, ajuda-nos na compreensão, ó Deus, desse texto, mas muito mais ainda, ó Deus, que nós possamos saber o quão importante é aplicá-lo à nossa vida, aplicá-lo às nossas vidas como teu povo, como tua igreja. Ó Deus, abençoe, ó Deus, as pessoas que têm passado por dificuldades severas, aqueles que têm, ó Deus, sofrido dificuldades por conta de emprego, por conta de enfermidades, ó Deus, de escassez materiais, ó Deus, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades desses teus servos, abençoando, ó Deus, de forma geral todo o povo, a nossa nação, e dando, ó Deus, luz, sabedoria para os governantes, ó Deus, assim, nas suas administrações, minimizar o sofrimento do nosso povo, desse país. Obrigado, Senhor, por tudo, e que o Senhor possa estar conosco agora. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, como disse, o tema de hoje é um novo e vivo caminho. Quem trocaria um lustroso carro, bonito, por um velho, enferrujado, caindo aos pedaços? Ou quem trocaria um anel de diamantes, brilhoso, com várias pedras, por uma peça de bijuteria de cascando? Cascando daquela cor, outrora de ouro. Quem faria tamanho desatino? Então, somente uma pessoa insensata poderia fazer isso, fazer uma troca dessas. E o livro de Hebreus, ele foi escrito para crentes que estavam em perigo a fazer exatamente isso, uma troca desproporcional assim.
Essas pessoas receberam essa carta num momento, numa circunstância bem adversas, onde estavam sendo perseguidas por serem cristãs, por serem pessoas que estavam professando e dando início e crescimento ao Evangelho de Cristo. E havia grande pressão por parte dos judeus, religiosos judeus, e também até por grande parte dos crentes oriundos do judaísmo, para que outros crentes gentios e outros crentes também judeus abandonassem a fé, trocassem a fé, agora recebida em Cristo, por aquele sistema de culto, de celebração do Antigo Testamento. Essa era a situação que estava vivendo aqui os hebreus, e essa carta chega em um bom momento para mostrar-lhes então a diferença entre religiosidade, celebração do Antigo Testamento, a imagem daquilo que havia no Antigo para aquilo de fato que havia no Novo Testamento a partir de Jesus. Então, era essa a intenção dessa perseguição, e trocando o novo e o vivo caminho pelo sistema levítico não seria algo bem salutar, algo bem sábio. Então eram, como disse, pressionados a deixar esse novo caminho, esse novo relacionamento com Jesus, para voltar a viver sob a lei, as cerimônias antigas e os rudimentos que a lei, as celebrações, os sacrifícios propiciavam. Então o escritor aos Hebreus, ele estava determinado, ele estava convicto, e com toda a eloquência possível ele estava mostrando a esses irmãos que receberam essa carta, e essa escolha seria a pior tragédia da vida deles. Seria a pior escolha que eles poderiam fazer. E muitos teólogos concordam que o tema central dessa carta é a superioridade de Cristo em relação às coisas passadas do Velho Testamento em que eles se atinham e se apegavam. O autor argumenta fortemente que Jesus Cristo é muito superior aos anjos. Ele é muito superior aos profetas, os quais os religiosos judeus tinham um apego e uma veneração exagerada. Ele apresenta Jesus como sendo maior do que o sacrifício, que era algo também que eles tinham como o seu maior trunfo de adoração. O escritor ele vai apresentar Jesus Cristo como sendo maior que os anjos. Os anjos, eles estavam inclinados a colocar anjos, profetas, as leis cerimoniais, os sacrifícios, todas essas coisas acima de Jesus. E esse escritor, que alguns admitem ser o apóstolo Paulo, outros admitem ser Barnabé, e aí por diante. O fato é que não temos com certeza quem é que escreveu. O certo é que é um homem que escreveu inspirado por Deus e que se fez necessário no momento de grande e importante momento que esse povo estava vivendo. Então, nesse sentido, o propósito da carta é encorajar aqueles irmãos que estavam ficando desanimados por causa da pressão dos judeus, que perseguiam e até forçavam a eles voltarem à fé anterior. As perseguições religiosas feitas pelo Império Romano obrigava a esses irmãos a venderem suas coisas, ou melhor, entregarem suas coisas. Eles eram desapropriados dos seus bens. Mandavam prender, mandavam também torturar. E como se isso não bastasse, havia pressão dos judeus convertidos na comunidade cristã, na região, na própria igreja como um todo.
para que os convertidos voltassem, como disse, àquela prática da religiosidade judaica. E eles, com essas pressões, não conseguiam confiar na palavra de Deus, a ponto de descansar na obra perfeita de Jesus. Eles não estavam confiando que o sacrifício de Jesus era suficiente para libertar as pessoas dos seus pecados e transportá-las para o reino do seu maravilhoso amor. E não era para menos, não é? Visto que os crentes ainda não tinham maturidade espiritual. A gente vê isso de forma muito clara. Eram criancinhas na fé em Cristo. Por isso que essa carta tem entre tantos objetivos, né? Refutar tanto os judeus quanto os crentes hebreus, os crentes judeus também, que argumentavam em desfavor da obra de Cristo, ou seja, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua promessa de voltar. Então eles achavam e ensinavam e resistiam que a obra de Cristo era imperfeita, era insuficiente para fazer aquilo que se propunha a fazer. Mas como também o objetivo dessa carta era encorajar esses mesmos crentes que estavam bem à beira de renunciar sua fé, da nova aliança em Cristo, a voltar realmente a viver aquela velha aliança. É bom lembrar, irmãos, que as exortações, os conselhos, os encorajamentos pastorais em série, seguindo a partir de agora, se dá depois desse texto que nós lemos. E aí vai até o capítulo 13. Agora o escritor vai demonstrar de forma prática todo o ensino anterior. Então, depois de lançadas as consistentes bases teológicas, nos capítulos anteriores, a respeito da eficácia, a respeito da eficiência do sacrifício único e perfeito de Cristo, temos agora a instrução de como viver isso de forma prática. E como nós vamos agora viver isso a que possam chegar a outras pessoas, não só pela fala, mas a forma de vida diferente. Os versículos 19 e 25, esses versículos lidos, não apenas os 23 e 25, eles são muito práticos na minha vida, na sua vida também deve ser. Então esse texto nos ensina como devemos viver esse novo e vivo caminho que o Senhor Jesus propiciou a nós, abrindo para nós mesmos que um caminho, aliás, um caminho que é maravilhoso e ele é único na vida e em nossa vida. Então, irmãos, e mesmo vivendo em momentos difíceis, que era esse momento que esses irmãos estavam vivendo, nós estejamos também, às vezes, sob ameaças, como eram aqueles irmãos, às vezes nós também estamos sob ameaças, mesmo sob dores, vivendo momentos de dores, vivendo momentos de doenças, de percas, de ameaças de morte. A gente precisa estar firme em qualquer situação. Possivelmente, você que ouve, você que assiste, esteja vivendo momentos também de grande dificuldade. Certamente, talvez não tanto quanto aqui o que essa carta está apresentando, no seu contexto, mas que você possa estar olhando e vivendo um novo caminho, mesmo a despeito de toda a luta e toda a dor. E a minha oração é que Deus abra os nossos corações, o meu coração, o seu coração, para que essa mensagem possa ser aquilo que pode te tocar, me tocar e nos edificar para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que nós vamos observar aqui, nesses poucos versículos, é porque Jesus é o novo e vivo caminho para Deus. Mas eu posso fazer isso perguntando por que Jesus é o novo e vivo caminho para Deus.
Os versículos 19 e 20 eu queria ler com você mais uma vez. O porquê Jesus é o novo e vivo caminho, né, para Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Queria lembrar que Hebreus capítulo 10, versículo 1 e 2, o autor começa ensinando sobre os sacrifícios anuais que o povo, os judeus, celebravam, eles realizavam. E estes sinais simbolizavam uma recordação anual dos pecados. Ou seja, anualmente o sumo sacerdote, não o sacerdote, mas tinha o sumo que estava superior ao sacerdote, este reunia o povo e assim fazia um sacrifício por todo o povo. E podemos ler aqui no capítulo 10, versículo 1 e 2, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Irmãos, a palavra sombra que ele fala aqui no início do versículo indica um reflexo muito pálido, ou seja, porque tendo a lei sombra dos bens futuros. Quais seriam esses bens futuros? Seria o sacrifício perfeito do Cordeiro perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que isso é apenas sombra, e sombra, como disse aqui, indica apenas algo muito pálido, algo que está cheio de névoa, que não representa sequer de longe o real bem futuro, a real maravilha que eles teriam quando Cristo viesse. Então, isso é algo maravilhoso saber que o escritor aqui está de forma firme, demonstrando para os judeus que estavam inclinando-se a deixar a fé em Jesus Cristo. E aí ele vai dizer ainda, né, a palavra sombra, né, e aqui ele vai dizer isso que é uma coisa sem expressão, e se não fosse assim, eles não teriam cessado. Eles não teriam cessado de continuamente viver essa lei e esse sacrifício. Tanto é que o versículo dele, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer sacrifício. Né? Se fosse eficaz, se fosse perfeito, não precisava, então, de ter deixado de se oferecer. Porque ele diz, purificados uma vez, esses ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Então, irmãos, a frase aqui, imagem exata, que a gente vê na outra tradução, diz a imagem exata, indica uma réplica exata e bem distinta do que de fato o que Jesus fez. Veja no versículo 1, ele diz, dos bens futuros e não a imagem exata. Então, a imagem exata indica uma réplica bem próxima e perfeita daquilo que é verdadeiro, ou seja, da vinda de Jesus. Então, ele é enfático em dizer que a lei é apenas uma sombra, né, das bênçãos futuras, e nunca, jamais, a imagem real do que seria a imagem de Jesus. Essa foi a causa principal de Jesus ter vindo ao mundo e ter então planeado um novo e vivo caminho, não mais o caminho anterior, para nos propiciar salvação. Então, o versículo 19, como nós lemos, ele diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque esses religiosos judeus, eles entravam no Santo dos Santos, não como Jesus, né, o sumo sacerdote. Ele entrava com um outro homem. E outro homem era imperfeito, outro homem era pecador. Então,
porque devemos trilhar e viver esse novo caminho na direção perfeita de Deus. Porque Jesus, com a sua morte, não é, a sua intrepidez, não é, a sua coragem, ele também nos deu coragem. Né? Nos deu coragem de nos propiciar, nos apropriar, aliás, dos benefícios que ele trouxe, né, quando foi à cruz do Calvário. Então, ele sim foi a imagem perfeita. O sacrifício, né, o culto perfeito. Jesus, ele fez tudo de forma perfeita e assim abriu um novo e perfeito caminho para nós nos achegarmos a Deus. Então, Jesus é o novo e vivo caminho para Deus porque seu sacrifício foi perfeito. Ele morreu por nós, sendo ele sem pecado. Essa é a resposta, porque Jesus ele é o novo e vivo caminho para nós. Ele foi o Cordeiro de Deus que o Senhor enviou para morrer na cruz do Calvário e realizar um sacrifício e uma obra perfeita para nós. Hebreus 10, 4 diz assim, 10, 4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Eles usavam animais como aves, usavam a ovelha, apontando, né, como sendo o símbolo futuro de Jesus. Mas aqui diz que não era sangue de animais que tirava pecado. Por isso que o versículo 2 é muito claro, nós já o lemos. Então, o novo caminho é oferecido aqui no versículo 19, né? No versículo 20, pelo novo e vivo caminho. Né? A palavra novo no original significa recém-imolado ou recém-sacrificado. A palavra novo aqui nesse texto vai mostrar isso, ou seja, pelo novo, por aquele recém-imolado, por aquele que recentemente foi morto na cruz, para que assim se consagrasse pelo véu e pela sua carne um novo caminho. Essa é a explicação do versículo 20. Então não é um caminho velho, esse novo caminho propõe o que nenhuma religião é capaz de propor. Nenhum ritual é capaz de fazer com que tenhamos o que Jesus nos ofereceu. Acesso direto ao Pai. Não é mérito humano. Não é coisas que nós venhamos a fazer que possa encontrar salvação, encontrar plena paz em Deus. Não é. Só através de Jesus. Então, quantas pessoas se submetem a rituais, submetem a fazer algum tipo de coisa que é para agradar a Deus, que é para se achegar a Deus, que é para merecer a Deus. Nada que nós façamos vai alcançar isso. Em Israel, até então, o caminho para Deus era pavimentado pela lei. Os judeus usavam a lei para se achegar a Deus, e eles achavam isso mais que suficiente. Engano. O sistema sacrificial que eles faziam, que eles executavam, jamais ia substituir o esforço que eles tinham, né, junto com a lei, para assim se aproximar de Deus e ter assim o favor de Deus. Não é nada dessas coisas. Essas coisas é um caminho morto, é um caminho sem nenhum fruto que possa levar-nos ou levá-los a Deus. Então isso é importante a gente saber. Quando tentamos seguir outro caminho, certamente somos levados à morte. O livro de Provérbios diz isso, pelo menos em 2 passagens, que nós buscamos um caminho que certamente leva a caminho de morte quando nós escolhemos o caminho, o nosso próprio caminho. Porque eles são enganosos. E quando o assunto é religião, né, religiosidade,
que as pessoas estão buscando religião. Às vezes a gente vê pessoas sinceramente falando, honestamente falando, olha, a gente precisa ter uma religião. Era assim aquilo que os judeus pregavam. Nós precisamos ter essa religião. Nós não devemos pregar religião. Não é a religião que nos leva a Deus, apesar que a palavra religião quer dizer religar. E essa seria a intenção, a religião religar o homem a Deus. Uma vez que o homem pecou, o homem se afastou de Deus. E aí Deus cria, vamos dizer assim, a religião judaica. Um povo que seria judeu, que teria essa religião, cujo povo ligaria outros povos a Deus. Então a religião tem a intenção, ou foi criado com a intenção de religar o homem a Deus. Mas não é isso que acontece. A religião muitas vezes afasta o homem de Deus. Por isso que a gente tem que ter pouca religiosidade e muito relacionamento com Jesus, não com a sua religiosidade, com o compromisso com o líder da sua religião, porque muitas vezes a religião afasta as pessoas de Deus. Só um parênteses aqui a respeito disso. Mas o versículo 20 ainda mostra que quando a carne de Jesus foi rasgada na crucificação, o véu que dividia, que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, foi desfeita. E aqui mais outro parênteses, como é isso? Como explicar isso? Então, havia no templo lá em Jerusalém, fazendo parte da religiosidade dos judeus, um lugar onde o sacerdote ia fazer sacrifício em favor do pecado do povo, ou seja, para tirar o pecado do povo, ou da pessoa individual, ou da família, o sacerdote estava ali pronto para sacrificar o animal e os pecados serem tirados daquela pessoa, mesmo que temporariamente. Era essa a regra do culto, essa era a regra do cerimonial do culto dos judeus. Porém, tinha nesse local onde o sacerdote estava, que era chamado lugar santo, mais para adiante, um lugar chamado Santo dos Santos, e ali tinha uma cortina separando esse lugar. E aí, nesse lugar, onde a gente viu o 10:1, só de uma vez só por ano, entrava o sumo sacerdote para fazer esse tipo de celebração. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz lá em João que o véu que separava, a cortina que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, foi rasgado. Ou seja, e que lugar era esse, o Santo dos Santos? Era um lugar mais especial, ou seja, era um lugar onde estava a presença de Deus, onde estavam mais outros utensílios sagrados, e que ali só podia entrar o sumo sacerdote, como disse, uma vez por ano, e esse tinha que entrar amarrado, ele tinha que entrar com uma corda em volta de sua cintura, em volta de suas vestes, porque se esse se encontrasse em pecado, ele era fulminado pela glória de Deus, e ali ninguém podia ir buscá-lo. E se o sacerdote não mais respondesse ao chamado, à comunicação dos seus auxiliares lá fora, ele tinha que ser arrastado por essa corda. Então, o que o texto aqui está dizendo, e tendo um grande sacerdote, ou um sumo sacerdote, a casa de Deus, né? Diz aí o versículo, estou no 20 ainda, e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, ou seja, o véu foi rasgado, e a partir do momento que o véu foi rasgado, por conta da sua carne ter sido dilacerada na cruz do Calvário, nós agora temos acesso a esse lugar santo dos santos, onde está ali a presença de Deus. Não precisamos mais de mediador. Não há mais necessidade de um intercessor, como era na velha religião, na religião judaica. Agora, o meu intercessor é o Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso mais do pastor, não preciso mais do padre, não preciso mais do sacerdote para entrar na presença de Deus, para confessar minhas lutas, para chorar minha lágrima, para dizer quão pecador eu sou e quão arrependido eu estou. Era assim que era feito na lei, nas cerimônias, nos sacrifícios. Então agora o versículo diz,
pelo novo e vivo caminho. Jesus Cristo agora abriu esse véu, abriu essa porta. Ele abriu o caminho para que nós, você e eu, entrássemos na presença de Deus. Que maravilha isso. E se você não sabia disso, se você está descobrindo isso agora, louve ao Senhor por isso. Você não precisa mais de um intercessor pecador como eu. Você precisa agora dizer: Pai, olha para mim, tem misericórdia de mim, socorre, me ajuda. Eu quero confessar meus pecados, mas esse caminho precisa ser, primeiro, antes de chegar ao lugar santo dos santos, você precisa chegar ao lugar santo. Você precisa olhar que ali teve um que morreu na cruz do Calvário por você. E só o santo de Deus, Jesus Cristo, pode lhe levar ao lugar santo dos santos, que é onde Deus está. Por isso Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está querendo ir a Deus, ou se você achava ou se acha que está indo a Deus apenas do seu modo, do seu método, lê do engano. Triste, não é? Mas é verdade, está na palavra de Deus. E eu acredito que você crê na palavra de Deus. Então, meus queridos, irmãos, todos que estamos assistindo, devemos dar graças a Deus, porque nós podemos nos achegar a Ele somente por Jesus Cristo. Outras coisas, outras cerimônias, outros métodos são falíveis, e todos já faliram, e vão continuar falindo. Que o Senhor Jesus seja, então, glorificado. Então, irmãos, o que nós podemos agora, em segundo momento, ver no versículo 21, o significado e o que esse caminho nos oferece. O significado desse caminho que ele nos oferece. E agora sim, o versículo 21 diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Perdão, é isso mesmo, 20. É a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Mas eu quero me ater mais aqui o versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Este caminho que nós falamos, que é Jesus Cristo, e que foi oferecido por Deus como Cordeiro, ele é o nosso sumo e supremo sacerdote. Então, como eu já disse, havia nesse sistema litúrgico dos judeus, né, que compunha o santuário, e que o qual havia esse lugar santíssimo. Então, e que uma vez por ano eles iam ali prestar esse culto, né, o sacrifício com esse sumo sacerdote. Então agora o escritor está dizendo: agora vocês têm um grande sumo sacerdote, vocês não têm mais necessidade de outro. É isso que ele está ensinando aqui. Então o que esse sumo sacerdote passou a oferecer foi uma garantia de quem entrasse com ele e por meio dele na presença de Deus, no Santo dos Santos. Não haveria mais condenação quem entrasse com ele. Ninguém pode entrar na presença de Deus se não for através de Jesus. Haverá sempre uma condenação, porque eu estou usando os meus meios, talvez com toda sinceridade, talvez porque ter sido aquilo que eu aprendi, mas não vai entrar diante do Pai da forma qualquer, sem condenação. Há sim condenação. Deus não aceita. Assim como o sumo sacerdote entrava na presença do Pai com algum tipo de pecado, ele era condenado, ele era fulminado. Se eu quiser chegar à presença de Deus do meu jeito, Deus não me fulmina, Deus não lhe fulmina, é claro. Mas Deus vai estar sempre te mostrando, através de um louvor, através de um irmão, através da pregação, que o método certo é chegar com Jesus Cristo no Santo dos Santos. Porque, mas eu não tenho pecado ainda? Tem. Mas Deus não fulmina, porque Ele está olhando para Jesus. E o seu pecado está em Jesus. Jesus é santo, Ele é perfeito. E Ele aplaca essa ira que Deus tem do seu pecado e do meu pecado. Por isso que eu me achego diante de Deus, o lugar santo dos santos, acompanhado de Jesus. E Jesus me apresenta diante do Pai como aquele que teve o seu pecado redimido.
meu pecado foi pago na cruz do Calvário. É simples de compreender isso. Não é porque eu sou perfeito e agora eu estou no lugar santo do santo, não. Não é porque os irmãos que chegam diante de Deus e são pecadores também e não são fulminados. Por quê? Porque Cristo está com eles. Cristo está com aqueles que reconhecem perdido, pecadores, necessitantes de sua graça, da sua salvação, confessam seus pecados e arrependidos diz: Senhor, eu quero entrar na presença de Deus com o Senhor. Portanto, eu quero te aceitar como Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero, com interesse de coração, me submeter a uma vida contigo. É simples assim. A palavra de Deus ela não é complicada, mas os homens, as religiões complicaram. E por isso é isso mesmo que afasta o povo de Deus. Mas é simples. Agora tem um detalhe, às vezes a gente reconhece essa verdade, endurece o nosso coração e não aceita Jesus. A gente não quer Jesus do nosso lado. Às vezes até muitos crentes, dizendo-se crentes, abandonam o Senhor e querem viver uma vida própria, do seu jeito, e dizer: eu estou na presença de Deus. Como? É impossível. Crentes vivendo na presença de Deus, viverem na presença de Deus desagradando ao Senhor. Uma vida sem nenhum tipo de temor. Então, nós todos devemos ter cuidado para não estarmos afirmando uma coisa, vivendo outra, e até se auto-enganando. O Senhor não aceita ninguém na sua presença se não estiver com inteireza de coração. Isso é uma verdade aqui escrita. Então, o significado, né, e o que esse caminho nos oferece? Oferece uma vida sem condenação. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está lá em Romanos capítulo 8, está lá em Romanos capítulo 5. Né? Então é importante a gente saber disso e pedir que o Senhor nos ajude, então, a não viver por nós mesmos. As religiões falam de caminhos, né, caminhos fiéis, né, ensinos de homens que dizem que são importantíssimos, né? E assim cada um vai vivendo do seu jeito. Outros validam as promessas, né? Determinados santos acham que só assim podem, através daqueles santos, se achegarem a Deus. Até os muçulmanos, por exemplo, eles dizem que para chegar a Deus tem que ir a Meca pelo menos uma vez por ano, ou pelo menos uma vez na vida. Então são coisas que são invencionices, coisas sem sustentação. Então, outros propõem, né, que é preciso fazer o mesmo caminho que Cristo fez lá no Gólgota, lá em Jerusalém. Tem pessoas saindo daqui já agora, isso é um ensino talvez mais recente, de que tem que fazer o caminho da cruz onde Jesus saiu até o monte, o local onde foi crucificado. Daqui a pouco vai ter pessoas carregando a cruz. Então isso é muito complicado. Dê atenção à palavra de Deus, muito mais do que aos homens que se dizem homens de Deus. Tinha um pastor que ele dizia, né? O nosso pastor já está na glória, né? Não é assim disse o pastor, é assim diz o Senhor. E para eu saber que é assim do Senhor, tem que estar aqui escrito. É por isso que o mundo, repito, está desse jeito, e principalmente os crentes, os chamados evangélicos, destoando de uma prática completamente diferente da Bíblia. Porque o pastor disse, não porque o pastor informou. Então, irmãos, vamos partir aqui para o próximo ponto, como viver esse novo caminho oferecido. Versículo 22, agora sim, nós vamos ler ele até o 25, tá bom? Me acompanhe, por favor. O versículo 22, ele diz: cheguemos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O versículo 24 diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, até tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.
aquele dia, e dia aí está maiúsculo. E nós, os crentes em Jesus, a igreja do Senhor sabe o que significa esse D maiúsculo. Será um grande dia. Então, irmãos, como viver esse momento, como viver esse novo caminho oferecido por Cristo? Como vivê-lo? Como? Primeira coisa que nós vamos ver é nos aproximando de Deus. Olha aí, ele diz, cheguemos-nos com verdadeiro coração. Então nos aproximando de Deus. Então, de que maneira ou de qual maneira você se aproxima de alguém que você precisa, de alguém que você precisa de ajuda e que você sabe que quer lhe ajudar, ou como você se aproxima de alguém que você quer conquistar? Não é uma boa pergunta. Então, de que maneira você também se aproxima de Deus? Eu acredito que quando você quer se aproximar de uma pessoa com esse interesse de querer ajuda ou querer conquistar por algum motivo, talvez namorar, né? Talvez não, certamente você vai procurar essa pessoa com muita educação. Você vai procurar essa pessoa com respeito, vai procurar, não é, tentando ser amável, amistoso e confiante, não é, até que essa pessoa que você precisa de ajuda vai lhe ajudar, porque foi apontada como a pessoa que pode lhe ajudar. Então você vai confiante. Me apontaram que essa pessoa pode me ajudar, então eu vou a ela. Então, se for uma pessoa que você quer conquistar, você vai caprichar muito mais. Então, se o texto bíblico diz aqui que nós devemos chegar-nos, né, ao Senhor com verdadeiro coração. Como é o verdadeiro coração? É realmente um coração que está aberto. Meu coração está aberto, ele está quebrantado para que eu possa me achegar a Deus, ouvir de Deus, saber de Deus, e então, tendo isso, agora viver para Ele. Né? É assim que deve ser. Então, essa é a ideia aqui do versículo 22, que devemos nos achegar a Ele com um coração sincero e com plena convicção de fé. Então, eles deveriam ter completa confiança nas promessas de Deus. Os irmãos que receberam essa carta, eles deveriam estar cientes desse fato, né, de estarem confiantes, né, de se achegarem a Deus com o coração aberto. Você vai conquistar alguém com o coração fechado? Pergunta aí quem já namorou, quem está namorando, quem já casou, quem precisa casar. Todos sabemos que o fato é que ninguém vai estar próximo de alguém com o coração fechado. Por isso que ele diz aqui, cheguemos-nos com verdadeiro coração. Verdadeiro coração. Sinceridade de coração. Então, sinceridade de coração não é ausência de pecado, não é isso que ele está dizendo, mas o desejo de não viver sobre o domínio do pecado, sobre um coração trancado, sobre um coração soberbo, sobre um coração de dizer, agora mexeu comigo, a minha fé é desse jeito, foi assim que me ensinaram, e aí o meu coração não está aberto. Como então chegar próximo de Deus? É isso que o escritor está dizendo aqui. Vocês precisam estar com o coração aberto. Olhar para a obra de Jesus. Olhar para os feitos que ele fez. E agora entender o propósito de Deus através dele. Não através da religião judaica. Não através das cerimônias, não através dos profetas, não através do sacrifício. É isso que vocês precisam atentar. E às vezes, gente, a gente precisa atentar para isso também. Às vezes a religião está nos sufocando. Às vezes o meu egocentrismo, o orgulho está me sufocando porque eu não preciso de mais nada. Eu já tenho a minha fé pronta. Eu tenho já o meu Deus. O Deus é um só. Às vezes a gente comete, por não estar com o coração de inteireza e disposição de fé e abertura, a gente comete esse erro. Infelizmente. E aí, irmãos, o capítulo 4 vai nos dizer algo muito interessante. Versículo 4, versículo 16, o versículo 12. Ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e
é mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus faz isso em nosso coração. Mas para ela fazer isso, você precisa dizer: Senhor, meu coração está aberto. Ele quer ter inteireza de fé no Senhor. E o texto ainda diz: e ele penetra, aliás, e ela penetra, né, as juntas e medulas. E ela é apta, ou seja, a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que a palavra de Deus é capaz de fazer no seu coração é exatamente isso. O que ela é capaz de fazer no meu coração é exatamente isso. Agora ela está sendo apta, ela está dando discernimento, como a gente diz aqui, discernir os nossos pensamentos. Ela está fazendo com que haja uma sempre nova intenção no nosso coração. É isso que nós precisamos avaliar. Você que é crente também precisa avaliar. Se a palavra de Deus ela está cada dia traduzindo isso de forma prática na sua vida, trazendo discernimento para aquilo que você deve viver na família, não é? Nos seus amigos, para com Deus. Tudo isso é importante, porque ela faz certamente algo novo no nosso caminhar, nos dando novas intenções aos nossos corações, intenções que abençoam e que agradam ao Senhor. Então, quando aquele que apresentava o sacrifício se retirava da presença do sacerdote, logo sua consciência, né, sabia que em breve ele teria que voltar, porque o seu sacrifício não era perfeito. É isso que o escritor está exortando eles a ter, né, uma nova atitude, né, quando ele chegasse de inteireza de fé, né, tendo um coração purificado dessa consciência, porque essa consciência que nós estamos vendo aqui no versículo 22, a má consciência que ele fala, é exatamente porque a gente, no caso eles, quando prestavam culto, logo a consciência saía dizendo: tenho que voltar aqui de novo, porque sacrifício precisa ser renovado. A partir do meu próximo pecado eu vou ter que renovar outra vez essa aliança através de um sacrifício. E assim eles iam vivendo. Era uma vida sem sentido. Então, nós não temos mais essa necessidade. Cristo pagou uma vez por todas e agora basta um único sacrifício de uma vez por todas e somos perdoados. Então, aqui o escritor apresenta a imagem do Velho Testamento, onde as cerimônias de sacrifício tinham sangue do animal aspergido como um sinal de purificação. E os sacerdotes estavam sempre lavando, sempre voltando a fazer o mesmo, né, consigo mesmo, porque eles se sujavam, fazendo o mesmo também com os utensílios, porque se sujavam. Então era essa prática rotineira, não é? Esse ciclo que não cessava. Por isso que ele dizia a má consciência. Então, irmãos, a gente percebe que Tiago 4,8 ele diz que nós devemos nos achegar a Deus e Ele se achegará a vós. Mas devemos se achegar a Deus de inteireza de coração. Será que nós estamos chegando com inteireza de coração, dispostos a nos despojar, a nos despir sempre daquilo que é o melhor para mim, o que me agrada, o que eu quero fazer? Pessoas que dizem: eu sou assim e eu vou viver assim, não tem que para mudar porque Deus entende, porque Deus me aceita. Não podemos viver mais assim. Turrão, sem ser aquele que está disposto e pronto a mudar, a pedir ajuda, a dizer e confessar, né, para aqueles que estão próximos. Às vezes, sempre repito isso, né, relacionamento de esposa com esposo, porque é algo muito prático e comum a muitos casais viverem sendo rude um com o outro, uma ausência de perdão, cada um buscando o seu próprio interesse. É muito normal, né? Dentro de casa é onde começa a nossa fé e é onde nós muito mais falhamos.
E aí é pais com os filhos, né, sem sabedoria muitas vezes, os filhos com muita arrogância também, sem saber como lidar com os pais que não têm a fé, que não têm o Espírito de Deus. Enfim, então é algo que nós precisamos viver para que assim a gente possa apresentar que nós vivemos um verdadeiro coração, né, de inteira fé, de inteira fé. Então, cheguemos-nos, pois, irmãos, confiadamente, né, como também o texto da Bíblia diz, lá em Hebreus, e como também Tiago diz, é necessário nós chegarmos com o coração pronto. Nossa oração é que você que não crê em Cristo ainda, que não fez uma decisão para Ele, você chegue para Ele com interesse de coração. Despido do seu eu, tá bom? Vamos para a próxima parte, aqui no versículo 23. Versículo 23, ele diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, a palavra aí, consideremos-nos, né, ou guardemos, retenhamos, né, apeguemos-nos, são palavras sinônimas e elas são usadas para que com firmeza, né, nós vivemos essa esperança. Essa esperança que professamos esteja plenamente sendo vivida por nós. Então, ele diz, porque assim aquele que prometeu é fiel. Guardar firme, né, guardar inabalável a fé, era a orientação àqueles leitores. Aqueles leitores que viviam fragilizados por tanta opressão, por serem cristãos, né? Esse encorajamento era importante para eles, porque apegar-se, guardar, reter, né, era algo importante, e saber a quem eles estavam guardando essa palavra, aquele que a prometeu, que era fiel. Então, a tradução da Revista Atualizada diz sem vacilar. Se você está com a Revista Atualizada, ele acrescenta aí, para que a gente possa reter firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar. Ele coloca porque ele é fiel. Então, apegar-se com firmeza, sem vacilar, não seguir qualquer inclinação de muitos ensinos, né? Daqueles ensinos que estavam ensinando naquela época, fazendo com que se retornassem ao velho caminho. Então, em outros escritos, esse mesmo termo, sem vacilar, é usado para se referir à capacidade de suportar uma tortura. Olha só, então outros escritos, você tem que suportar essa tortura. E ali estava vendo isso, essa tortura, e em função da tortura eles estavam prestes a retornar. 1 Timóteo 3,12 fala isso, né? E ele diz que a tortura era verdadeira, mas Deus é fiel. As tentações, né, sempre virão em forma abundante, mas Deus sempre foi fiel ao seu povo. Deus sempre ele ofereceu escape, né? 1 Coríntios 10,13. Jesus sempre prometeu que estaria do lado dos seus. Então nós temos promessas verdadeiras e fiéis do Senhor para que a gente não desista. As promessas aqui incorporadas nessa carta eram verdadeiras e eles poderiam experimentá-las, porque a promessa do Consolador já estava posta. E Jesus já havia dito também, eu vou preparar-vos lugar. Então eles estavam, apesar de uma nuvem de pressão, de perseguição, de espólio dos bens, de separação das famílias, prisão das famílias, tortura, eles tinham a promessa em vários níveis do Senhor. E é isso que o autor aqui ele oferece, é isso que ele expõe. Vocês devem resistir até a tortura, até a morte. Lá no capítulo 11 ele vai dizer, no capítulo 10 no final, resistir até a morte, porque o que prometeu, ele é fiel. Amém? Então nós devemos nos apegar a isso também. Nós devemos ter certeza disso. O versículo 24, ele vai trazer duas coisas interessantes para nós. E consideremos-nos uns aos outros para
nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixando a nossa congregação, no versículo 25, como é costume de algum antes, demonstrando uns aos outros, até que vai se aproximando aquele dia. Então, considerar, né, valorizar uns aos outros, no versículo 24, é ter a atenção voltada para, é concentrar-se no valor que o outro tem, né? E Hebreus 12, 3 diz, considerar aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Então, considerar é refletir sobre, é viver a partir disso. Esse ensino aqui reflete a empatia que cada um deve ter pelo outro. Cada um deve sentir a dor do outro, né? Viver a alegria do outro. E, sobretudo, em tempos difíceis, esse ensino ele cabe muito bem, não só aqueles irmãos, mas a nós também. Como nós estamos considerando-nos uns aos outros, não só entre os irmãos, que é o caso aqui. É o caso aqui, considerar uns aos outros entre os irmãos. Mas entre o próximo, quando a gente engloba o próximo, como é que eu estou considerando o próximo nesse momento que esse próximo está sentindo dor? Ah, porque ele não serve a Deus, ele não é um crente em Jesus, ele não é um dos meus, eu não o considero. Não, precisamos considerar. Essa é a base do cristianismo. Como nós estamos vivendo esse cristianismo? Por isso que o missionário Genival, há vários tempos, a cada sexta-feira, ele faz algum tipo de consideração ao próximo, minimizar o sofrimento do próximo. Quando ele sai entregando um pouco de café nas marquises, entregando um pão, né, de alguma forma, para minimizar a fome, né, daquelas pessoas. Isso é considerar. Mas voltando para nós precisamos refletir como ajudar e participar do crescimento, né, do meu irmão, ajudá-lo em alguma necessidade. Então, esse ensino reflete isso, né? Uma vida que eu vivo a vida do outro, eu choro com o outro. A Bíblia diz, chorai com os que choram, se alegrem com os que choram. Será que você se alegra com seu irmão no momento em que ele expressa uma alegria, um propósito? Será que você tem chorado quando o irmão, a irmã demonstra algum tipo de dor, de tristeza? Ou você fica insensível, vamos orar. Que maravilha é orar. Realmente, precisamos orar pelos irmãos. A Bíblia diz isso. Mas não é só dizer vamos orar. Como é que você expõe o sentimento naquele momento, seja de dor, seja de alegria? Eu estou fazendo isso porque isso é importante para a minha vida. Que bom, irmão, você se alegra, você fica aí e você não externa. A não ser que o irmão esteja viajando, dizendo, eu vou para a lua. Você diz, eita, eu vou para a lua também. Aí não dá, não é? Aí não tem sentido. Mas você se alegra com o irmão quando ele partilha algo que, né, dá para entender que é algo bom para a vida dele, essa vida aqui terrena. Isso é importante, isso é considerar, valorizar, como nós vimos. No versículo 25, e aí para a gente encerrar, não deixemos de congregar. Olha só. E nesse contexto todo, né, desses irmãos, que havia ali não havia ali clima, né, de jeito nenhum para eles se reunirem. Não havia ali um ambiente para que eles se alegrassem. Não havia coragem para eles estarem adorando como havia. Mas o escritor ele é enfático, ele diz, não, vocês não devem estar dispersos, desunidos, deixando de chorar um pelos outros, se alegrar um pelos outros. Vocês devem continuar congregando. É isso que ele apresenta aqui, não é? Havia, então, um clima de divisão, havia esse clima de divisão somado a um ambiente de hostilidade, né? De crentes judeus, mas eram crentes, mas eles estavam já hostilizando os outros que não eram judeus, ou os que também eram judeus, mas que não queriam voltar ao velho ensino. Havia um clima pesado, havia um clima entre eles de ameaça de morte. Então, não tem sentido a gente congregar. E o escritor diz, olha, não deixem de congregar. É isso que sustenta a vocês, é isso que encorajam vocês. E vocês não podem deixar dessa prática. Então, negligenciar as reuniões naquele momento era desistir do encorajamento, era destruir a fé, era atrapalhar a fé e o crescimento daqueles que
estavam sendo mais fragilizados, talvez mais perseguidos. Então, aqui é um dos maiores e melhores compromissos dos remidos do Senhor. Daqueles que dizem, eu me converti ao Senhor, eu vivo para o Senhor. Se você disse isso em algum momento da sua vida, se você fez essa oração, dizendo, eu creio no Senhor, eu quero Ele para a minha vida. Ó Deus, envia Teu Espírito Santo para habitar ao meu coração. Toma conta da minha vida. Se você disse isso, você negligencia a congregação. Você diz, não, eu sou a igreja. E a igreja é lá na minha casa. A igreja é na rua, é no ônibus, é na praça. Oh, que benção, aqui eu sou a igreja. Se você só vive assim, esse texto diz que você está enganado, que você está errado, que possivelmente você precisa rever a necessidade de congregar e rever muito mais. Se você é crente, o crente precisa do outro. O crente, ele satisfaz a Cristo quando serve a Cristo junto do outro. Quando eles somam forças. Não é só esse texto, a gente poderia citar muito mais texto. Então, pensa nisso. Aqui há realmente um dos maiores compromissos que nós temos com o Senhor da igreja, o dono da igreja, que é o de se ajuntar para o encorajamento nesse novo caminho, para com mais força, nesse novo caminho, evidenciar esse Senhor que abriu esse novo caminho. Então, de que modo, você vive a sua vida cristã? Você vive encorajando os outros, sem nunca vir à igreja, adorando junto com outros e fortalecendo os outros sem nunca vir para a igreja? Paulo diz que é através dos salmos, hinos e cantos espirituais que nós nos fortalecemos. Está lá em Colossenses, de forma muito prática. Então é assim que nós devemos viver. Aqueles irmãos só tinham uma saída para esse momento difícil: considerar uns aos outros através da fé em Cristo, com interesse de coração, com determinação. Isso é que eles tinham que fazer. Então, diante dessa consideração, dessas verdades, não deixemos de nos reunir uns com os outros, como a igreja do Senhor, um corpo do Senhor. Isso é algo que Jesus nos encoraja. Desde quando ele diz que a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, aqueles que não apreciam a congregação como parte necessária para o crescimento, para o encorajamento e para a edificação, com o seu próximo, certamente essa pessoa não assimilou o verdadeiro caminho que Jesus preparou. Então, você possa pensar nisso, que eu possa pensar nisso, e que nós possamos saber qual é o propósito da congregação. Não só encher a igreja, não. Tem gente que vai à igreja e diz assim, eu não vou mais para aquela igreja porque tem poucas pessoas. Eu só gosto de ir para a igreja quando a igreja está cheia. Meu Deus. Que pensamento equivocado, Eu só gosto da igreja quando ela está cheia. Isso é muito terciário, quartenário, talvez quinternário. O primário é, eu vou à igreja porque eu quero adorar o Senhor com aqueles irmãos que estão lá. Pode ser 2, 3. Jesus disse, se tiver 2 ou 3, já está reunido em seu nome, já é importante. Então, quero concluir aqui, irmãos, mostrando, Jesus Cristo é muito mais que as formalidades de uma religião e o que ela pode oferecer. Ser seguidor desse Jesus é também abandonar o excesso de religiosidade que muitos têm, infelizmente, e ser mais prático na sua vida, através dos ensinos recebidos. Era isso que o escritor aqui mostrou para aqueles irmãos. Então, que as crises, os momentos difíceis que, porventura, assim como aqueles irmãos, nós estejamos enfrentando, nós venhamos a enfrentar, nós possamos apontar para a necessidade de nos aproximar mais e mais um dos outros. E assim, cada dia, renunciando aos nossos próprios interesses, viver para o Senhor. Saber que as crises, entendeu, assim apontam para que nos aproximemos mais da volta de Cristo. Saber que as crises devem nos estimular às boas obras. E muito mais, nos fazer congregar, para assim, unidos, adorar e exaltar o Senhor. E assim sairmos mais fortalecidos por Ele. Essa deve ser a nossa
a nossa visão, a nossa compreensão de por que congregar. Será que você está disposto, diante desse momento de dificuldades, se dispor a encorajar o outro irmão com a sua presença, congregando, estando junto? Então pensa, se essa fase distante de nós estarmos nos congregando, e ao voltar você vai estar muito mais disposto, você vai estar bem frio, achando, eu fiquei na minha casa 4 meses, eu estou do mesmo jeito, feliz, muito firme, muito aceso com a minha fé, e eu não preciso da igreja. Será? Olha para o texto, tá? E observa se de fato é isso, ou se seu coração está sendo enganoso. Se você está se sentindo ansioso por essa congregação, amém. Eu estou ansioso. Que o Senhor nos faça assim, continuamente, ansioso para que nós, como imperfeitos, junto a um do outro, possamos encorajar, animar e assim consolar, confortar uns aos outros através da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por esse texto rico, ó Deus, que nos ajuda como teu povo. E mesmo em meio a uma turbulência, ó Deus, de tristezas, de dor, de lutas, em ameaças à morte, muitas vezes, esse texto nos encoraja a saber que o grande dia está próximo, que o Senhor é o que prometeu e o Senhor é fiel. E o Senhor já nos confortou, já nos instruiu com inúmeras exortações e consolações de que nós podemos sim viver juntos, encorajando-nos uns aos outros até esse dia. Obrigado, Senhor, por isso. Abençoe a tua igreja, abençoe os teus servos, abençoe todo o teu povo em todas as partes. Abençoe, ó Deus, o nosso país. Ó Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Você ainda precisa ficar para ouvir o último hino e o sorteio do livro. Amém? Que Deus abençoe. E assim tenha uma boa semana firme diante do propósito do nosso Deus. Amém? Obrigado. Então vamos louvar mais uma vez com regozijo em Deus. Sem um plano ou razão, quando prova seu servo e lhe dá formação, dá graças a Deus quando o teste se faz, em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus, que não faz, ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás, quando as trevas à frente se impõe, eu olho pra cruz que o Calvário expõe, submeto-me ao mestre
olho pra trás, a paz vem, o medo desfaz. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás? Sim, posso ver, provações vêm de Deus, em amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mas frutos darei. Regozija em Deus, erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás? Amém. Não sai ainda, teremos o sorteio agora. E boa sorte para quem estiver participando. Boa noite, pessoal. Vamos aqui para nosso próximo sorteio. Novamente, mais um livro, Coronavírus e Cristo, do John Piper. Essa pessoa que está aparecendo aí ainda não é sorteada. Eu vou segurar por um tempo e quando eu parar, será o premiado. Irmão Ayrton, parabéns! A gente vai entrar em contato com você para falar a respeito de como vai ser para receber o livro, certo? Parabéns, irmão Ayrton. Nosso culto de hoje está encerrado. Boa noite a todos e nos vemos na quinta-feira à noite.